Que isso, meus amigos, que time é esse, hein? Que time é esse? Que espécie de Vasco é essa que eu não vou dizer que eu não tô acostumado não, mas tô começando a me acostumar, né? Cara, que coisa boa, que vitória boa, uma vitória convincente, uma vitória para deixar o torcedor muito animado, uma vitória para deixar realmente todo mundo muito confiante aí para o restante da temporada, para ter um brasileiro tranquilo e para sonhar também na Copa do Brasil, por que não, né? Eu acho que principalmente para sonhar na Copa do Brasil, essa vitória de hoje foi muito importante. A gente está a 4 jogos, né, de um título nacional e é importante demais o Vasco chegar lá em dezembro, né, para a semifinal contra o Fluminense e depois a final. Pode ser até contra o Cruzeiro ou contra o Corinthians, mas o Vasco chegar lá bem tranquilo, numa situação de Campeonato Brasileiro mais confortável, sem estar preocupado, enfim, ali na parte de baixo, e acho que isso vai acontecer. Acho que nas últimas partidas o Vasco realmente mostrou que com as contratações, com o pessoal que chegou na janela, né, Robert Renan, o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Matheus França, enfim, o Barros, né, que voltou de empréstimo, é um outro time, né? É um time bem mais encorpado, é um time que realmente consegue competir contra qualquer equipe do futebol brasileiro. Foi assim contra o Flamengo na semana passada. O Vasco empata 1-1 no Maracanã e poderia ter saído com a vitória. E foi assim hoje contra o vice-líder, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco vence fazendo uma partida perfeita. O Vasco praticamente não levou sustos hoje contra o Cruzeiro, que, porra, tem um elenco aí que todo mundo elogia bastante, está na parte de cima da tabela. O Vasco nesse período também venceu o Bahia, que é outro time que está na parte de cima. Então o Vasco vai mostrando aí credenciais realmente para poder ter um ano tranquilo. Eu não digo brigar na parte de cima, porque como o Vasco começou o campeonato muito mal, né? O Vasco, enfim, estava ali na briga contra o rebaixamento, um desespero danado, e todo mundo apontando que, pô, com esse time da forma que tá, não vai conseguir escapar. Mas realmente a chegada do Fernando Diniz e principalmente as contratações na janela de transferência fizeram o Vasco dar um upgrade muito interessante no time. O Vasco hoje tem um time interessante. E para ver como a dupla de zaga faz diferença, né? O Vasco era um time que levava muito gol idiota, a zaga ali com o João Vitor, né? Pô, lembra do João Vitor? Nosso zagueiro no início do Campeonato Brasileiro, o João Vitor, que falhava jogo sim, jogo também. O Lucas Oliveira, que até está recuperando a confiança, e acho que isso é natural, né? Quando o time tá bem, quando as coisas vão acontecendo, os jogadores vão recuperando confiança e naturalmente até aqueles jogadores que a gente não confia um tanto vai evoluindo, né? E isso está acontecendo com o Lucas Oliveira. O Vasco, pô, no início do ano tinha uma defesa que não passava confiança para ninguém, era um filme de terror. Agora chegaram 2 bons zagueiros, né? O Robert Renan, que hoje fez uma partidaça, e o Carlos Cuesta também, que mais uma vez fez uma excelente partida e elevaram o nível aí do Vasco, passa muito mais tranquilidade, né? Tanto que o Vasco passou um jogo sem tomar gol, que era algo assim que a gente não conseguia nem imaginar, né? Todo jogo o Vasco levava gol, todo jogo o Vasco arrumava um jeito de tomar um gol. Hoje foi importante também até para dar essa confiança, né, de uma defesa que não toma gol. Então hoje uma partida perfeita, 2-0 Vasco, e com atuações de Rayan e Felipe Coutinho que, enfim, para deixar o torcedor realmente esperançoso. O Rayan, que hoje estava o pessoal do Barcelona aí observando, né? Tinha o olheiro do Barcelona hoje para observar o Rayan de perto, e tenho certeza que gostaram, né? Vai ser muito difícil segurar aí o Rayan nessa janela de transferência de janeiro. Difícil imaginar que ele continue, e a gente torcer para a proposta, né, que chegasse uma proposta realmente astronômica para mudar aí a realidade do Vasco. Provavelmente o Rayan vai ser a maior venda da história do Vasco, né? Tá caminhando muito para isso. Recentemente já chegou uma proposta do Zenit, né? As notícias mostram isso, o Vasco recusou, e provavelmente vai chegar aí proposta de um grande da Europa, porque o que o Rayan tá jogando, o Fernando Diniz lá atrás tinha razão, né? Quando ele fala, olha, não vende o Rayan não, porque eu vou fazer ele evoluir e ele vai valer 3 vezes mais do que está valendo hoje. Isso realmente aconteceu, né? Rayan já vale 3 e talvez até o final da temporada vai estar valendo ali 4, 5 vezes mais do que valia ali naquele momento que o Vasco recusou a venda. E outro, cara, destaque que não tem como a gente deixar de falar é Felipe Coutinho, né? Hoje saiu ovacionado pela torcida do Vasco, a torcida pedindo Coutinho na seleção, né? A torcida hoje pedindo Coutinho à seleção, E eu acho que o Coutinho, eu até falei isso num vídeo aqui no canal, que o Coutinho sempre foi aquele cara mais discreto, né? Nunca teve o mesmo marketing que o Neymar tem, nunca teve o mesmo destaque na imprensa que o Neymar tem e tal. Porque se o Neymar estivesse jogando o mesmo futebol que o Coutinho tá, tivesse o mesmo nível de atuação, com toda certeza o Neymar já estaria convocado, já estava todo mundo pedindo,
enfim, ensandecidamente a convocação do Neymar. Como o Coutinho é um pouquinho mais discreto, esses pedidos estão partindo da torcida do Vasco. A gente já teve algumas coisas na imprensa também de, pô, será que não dá para cogitar? E o Coutinho acho que está buscando esse espaço sim, de uma possível convocação, jogando muita bola e é fundamental, né, para esse time do Vasco. Eu não acho que é loucura não pensar em Coutinho na seleção brasileira. Acho que as coisas estão, até, cara, pelo currículo que o Coutinho tem, não tem nenhum jogador aí na seleção brasileira hoje com o currículo que o Coutinho tem, com a experiência que ele tem. Eu acho que ele atuando nesse nível pro Ancelotti pensar assim. E outro destaque também que a gente não pode deixar de falar é o PH, né? O PH que fez o gol que matou o jogo ali, né? O 2-0, enfim, que deu mais tranquilidade. É outro também cogitado aí em seleção brasileira. Eu acho que é o melhor lateral direito hoje atuando no futebol brasileiro. É claro que, porra, eu acho que o PH tá um pouquinho abaixo nessa escala aí do que o Felipe Coutinho, mas também dá para sonhar, né? Dá para sonhar com uma convocação que vem acumulando boas atuações. Ele teve aquela falha contra o Ceará, que, enfim, ficou marcado um pouquinho, mas acumula boas atuações com a camisa do Vasco, que hoje foi coroado aí com esse gol da vitória. E é isso, né? Porra, que bom. Quando as coisas dão certo, todo mundo fica feliz. Mais uma semana de tranquilidade. Agora a gente pega o Palmeiras, né, na quarta-feira, para encerrar essa sequência aí, que era a sequência mais difícil para o Vasco no campeonato, né? Onde todo mundo meio que imaginava que, pô, o Vasco vai sair aí dessa sequência afundado na zona de rebaixamento. E é justamente o contrário no momento que o Vasco conseguiu dar as suas melhores atuações. O Vasco faz uma partida muito boa contra o Flamengo, empata 1-1, o Vasco vence o Bahia em São Januário e agora vence o Cruzeiro em São Januário. E vamos encerrar essa sequência agora contra o Palmeiras, quem sabe conseguindo também um resultado positivo lá. A gente sabe que, pô, talvez o Palmeiras seja o adversário mais difícil dessa sequência. O Palmeiras, ainda mais no Allianz Parque, é muito, muito forte, mas no momento que o Vasco tá, talvez conseguir um empatezinho lá, já confirma essa sequência boa demais. E é isso, acho que a gente já, nessa sequência tão difícil, a gente já fez o nosso dever de casa, pelo menos, que era vencer as 2 partidas em casa e empatar com o Flamengo no Maracanã. Agora, meu amigo, que vier contra o Palmeiras é lucro e tamo aí, tamo firme e forte no campeonato. Vou ficando por aqui, tá? Tamo junto, um abraço aí, aproveite, comemora a vitória. Amanhã eu tô de volta aqui. Saudações, valeu!